Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Harit e eu sou motociclista e campista há alguns anos e agora resolvi registrar também em vídeos os rolês que faço por aí. Bora ver? Sou iniciante nesse ramo e essa foi a primeira viagem filmada. Em novembro de 2024, meu namorado e eu realizamos uma de nossas grandes vontades, que era conhecer a região dos lagos na Argentina. E para isso, fomos com o veículo mais gostoso para uma viagem dessas. Qual? A moto, é claro. Paulo, meu namorado, foi com sua Tiger 955i e eu fui com minha Tiger 800. Nossa rota estava traçada. Partimos então no dia 14 de novembro para essa deliciosa aventura. Vem junto? Nossa ida foi um pouco conturbada, pois pegamos uma obra não prevista no caminho e com isso ficamos um total de quase 3 horas parados aguardando a liberação do trânsito. Saímos de São Bento do Sul e fomos em direção à fronteira em Dionísio Cerqueira. Apesar de serem somente 530 quilômetros até lá, por conta das obras, chegamos na fronteira já no final da tarde. Algo que sempre planejamos é passar, se possível, fora de feriados e de preferência durante a semana na fronteira, pois o fluxo de pessoas é menor. E se qualquer coisa acontecer, fica mais fácil se socorrer de auxílio. Ah, não falei, né? Mas a ideia era acampar sempre que possível e, de minha parte, sempre em locais com lagos e água. Adoro. Como sempre falo brincando, quero acampar quase que dentro da água. Lugares com água sempre me encantam, pela paisagem, pela tranquilidade e também pelo barulho da água. Para dormir é delicioso. A hospedagem que encontramos era bem simples, mas limpa. Estava situada em Bernardo de Irigoyen. E como nessa época, na Argentina, o sol se põe mais tarde, entre 20 e 21 horas, conseguimos rodar bastante, pois evitamos rodar à noite. Tudo o que precisávamos era um banho quente e uma cama. E só para dizer que não teve perrengue no primeiro dia, além das paradas no trânsito, acabou a luz na hospedagem. Sorte que já tínhamos tomado banho. Câmera, hoje 14 de novembro. Acabamos de chegar na Argentina. Nossas motinhas estão lá embaixo. Vamos para a hospedagem. Paulo foi fazer o check-in. Estamos na hospedagem. Ah, nem aparece o nome. Del Tio, não sei das quantas. Quarto 6. Um quartinho bem simples. Vamos ficar aqui esta noite. Paulo já deixou umas coisinhas aí. Olha que garoto bonito. Banheirão. É isso aí. Agora tomar um banho, se hospedar, bem certinho. Comer alguma coisa e amanhã de manhã partiu. Temos ainda uns 2.000 quilômetros até Mendoza. Beleza? Beijão! Pedimos pizza e comemos no quarto mesmo. Queríamos descansar logo, pois o dia tinha sido longo e cansativo, especialmente por conta das muitas paradas. No dia seguinte, em 15 de novembro, saímos cedo. Pelas 6 já estávamos na estrada. Fizemos 1.000 quilômetros até a próxima hospedagem. Chegamos então na cidade de Paraná. O Paulo vai trazer a motoca dele. Bem lindão, morrendo de calor. 40 a 30 graus. E nossas motocas ficaram bem guardadas. A hospedagem que ficamos era bem interessante. Uma arquitetura diferente e era de propriedade de 2 senhoras que, inclusive, nos falaram que adoram viajar para o Brasil. Ao menos uma vez ao ano, no inverno, elas viajam para o nosso país para curtir o calor e as belas praias do norte e nordeste. Chegando na hospedagem, tô derretida. Esse é o quarto, tem ar, TVzinha, um banheiro. Que bom, né? Precisamos de um banho. Beleza? Agora vamos tomar banho, se ajeitar. O Paulo foi na frutaria comprar uma fruta.
E aí vamos sair pra comer alguma coisa. Não pedi no quarto hoje. E é isso, daí precisamos resolver o que fazer amanhã, quantos quilômetros. E trocar dinheiro amanhã, que o nosso já tá acabando. Beleza? Beijo! Como somos amantes de pizza, quando comíamos em restaurante à noite, na maioria das vezes pedíamos pizza, para experimentar os sabores diferentes. Aliás, o queijo que eles usam na Argentina é diferenciado, muito saboroso. Mesmo uma pizza bem simples é muito saborosa, creio que pelos ingredientes. A calabresa e o queijo têm sabor que se destacam pela qualidade. No dia seguinte, seguimos com destino a Mendoza. Tínhamos 933 quilômetros e saímos logo cedo. Nesses primeiros dias, até alcançarmos o primeiro objetivo, rodaríamos o dia inteiro, só parando para tomar água, abastecer e ir ao banheiro. Geralmente, a parada para comer nem era longa, um lanche pronto ou algo que fosse rápido. Gostamos que esses primeiros quilômetros rendam bastante. Como era durante a semana e em pleno novembro, não encontramos tantos motociclistas, mas sempre que os encontramos, o complemento biker é usado. Passamos então por um lugar bem intrigante e diferente. Em ambos os lados da rodovia, a vegetação estava toda queimada, e isso foi por um longo trecho. Quanto ao pedágio na Argentina, na maioria das praças de pedágio, as motos passam sem pagar. Nesses casos, normalmente, há placas informando e você passa ou pela direita ou na fila de carros e só não cobram. O fato de não pagar já é algo que no Brasil ainda não temos. Esse pedágio ali era pago, pois ele antecede ao túnel. Aliás, uma curiosidade, parece que novas praças de pedágio a serem instaladas no Brasil, sem rodovias federais, não cobrarão pedágio de motos, a partir de 2021. Porém, nas estaduais ainda não há nada. Alguns estados, como São Paulo, também começarão a isentar as motocicletas em pedágios estaduais. E que tenhamos isso em todo o Brasil em breve, certo? Pois ficar em filas de pedágio, além de tudo, também é perigoso. Até porque, qual é o estrago que uma motocicleta faz numa rodovia? Chegamos então ao túnel, o túnel Paraná-Santa Fé. Liga as províncias de Entre Rios e Santa Fé, na Argentina. É um túnel subfluvial, ou seja, submerso nas águas do rio Paraná. Esse túnel parece que não vai acabar nunca mais. São 3 quilômetros de extensão. E foi o primeiro com suas características a ligar a Mesopotâmia Argentina ao restante do país dos hermanos. Estima-se que nesse túnel passam mais de 12 mil veículos por dia, e são veículos de todos os portes.
Esse pôr do sol nas costas é encantador. Eu ficava o tempo todo olhando no retrovisor. Até chegar em Mendoza, passamos por infindáveis retas, muita plantação, muito verde. É gostoso rodar e a viagem rende, porque as estradas eram muito boas, praticamente o tempo todo. A caminho de Mendoza, passamos pela cidade de Santa Fé, que é a capital da província de Entre Rios. Santa Fé é a cidade mais populosa da Argentina. Fica às margens da Lagoa Setúbal, do rio Santa Fé e do rio Salado. Grande parte da atividade econômica da região passa pelo porto de Santa Fé, que serve para o envio e recebimento de grande quantidade de bens para a região e para o estrangeiro. Foi bem gostoso e tranquilo circular por ali de moto. Esse canal é novo e eu também ainda estou aprendendo a filmar e, principalmente, editar. Dá uma força aí! Ah, me siga também no Insta! Nós cheios de roupas, luva, capacete, bota. E tem alguns por aí pilotando bem mais leves, cabelos ao vento, literalmente. Passamos por infinitas retas, não acabavam mais, e tinha alguns trechos como esse que as áreas de plantação eram gigantes. Já é gostoso encontrar viajantes. Não importa o veículo, dá muita emoção.
começar de trás pra frente, né? Eu já tô aqui na hospedagem, nela, pra ver as montanhas. Lá, teoricamente, teria uma montanha com neve ainda, com gelo. Isso aqui é a parte, tipo uma parte externa, assim. Céu aberto. E esse é o quarto do Alejandro. Aqui, ó, o Paulo tá fazendo vídeo lá, azar dele, eu comecei antes. Esse é o quarto. Ó, o meu lindão. A bagunça que a gente trouxe das motos. Aqui é o banheiro, ó, tem um quarto, um espelhão. Não, aqui não é banheiro. Banheiro, abri a porta errada. Ih, que burra. E aqui, o banheiro, bem legal. Ó, o piso parece de banheiro. Repete a montanha lá, como é que é a história? É Pico Aconcagua, quase 7.000 metros de altitude, tocando as nuvens do céu. O mais alto. O mais alto das Américas. É, então, Um entendeu? dos mais altos do mundo. Isso. Ó, lá tem uma sacadona. Aqui a cozinha. Aqui uma sala gigante. Mano, é muito massa esse apartamento. Top, né? Achei no Airbnb por acaso, que tava tudo caríssimo. Hostel não tem vaga, é só um quarto compartilhado com 8 pessoas, daí pra bagagem não tem estacionamento. Hotel tá muito caro também, tipo, muito caro, que eu digo assim, ó, 300, 500 reais pra 2 pessoas, sabe? Então não rola. E aqui a gente vai pagar 160 reais pra 2 pessoas. Beleza? Então assim, ó, agora a gente chegou aqui em Mendoza, na Argentina. Agora a gente vai começar a curtir a viagem. Então é isso, nós vamos correr, tomar banho correndo pra poder ir no Carrefour, que é umas 3 quadras daqui, pra sacar dinheiro, beleza? Beijos. Esse Airbnb era melhor que muita hospedagem. O anfitrião era muito gente boa. O quarto super organizado e espaçoso. Parecia hotel. As boas-vindas com o alfajor foram muito legais. Como Mendoza está numa área desértica, é essencial ter essas árvores ao longo de todas as ruas para melhorar as condições de vida durante o verão. Essas árvores não são nativas, pois lá o que mais cresce são os cactos. Aí que entram as acéquias, que são algo bem intrigante também. São as valas de irrigação. Elas estão por toda a cidade, em todas as ruas, e temos que cuidar ao circular pelas ruas, pois não é difícil se descuidar e cair. Esses canais servem tanto para o escoamento da água da chuva, como para a distribuição de água que vem do degelo quando não chove, e também irrigam as árvores. Em outros lugares do mundo, esses canais são fechados, mas em Mendoza, os canais são destampados. O Paulo, que não é bobo nem nada, foi comprar frutas e água, e não deixou de aproveitar para comprar deliciosas empanadas, vendidas na rua. Amo empanadas, e sempre que posso também compro. Essas caseiras são muito deliciosas. Saímos então para curtir o entardecer. A rua Aristides Villanueva é repleta de restaurantes e barzinhos, um ao lado do outro, um local bem gostoso para passear e curtir o fim do dia. As praças na Argentina sempre são muito bonitas. E esses foram nossos 2 primeiros dias até chegar a Mendoza. A partir daí é que realmente começamos nossos passeios, paisagens e campings. Bora junto? Te espero nos próximos vídeos. Aproveite e dá uma força, curta, compartilhe e me siga. Até a próxima, pessoal!